Número 37. Experiências sobrenaturais. Sem o conhecimento da linguagem de sonho, a linguagem figurada da Bíblia, é engano dos anjos caídos, os demônios invisíveis, que inspiram as religiões de feitiçaria, como a macumba, e as libertações, exorcismos, das igrejas que se dizem cristãs, pois são espíritos de adivinha que dão lucro aos seus senhores. O trabalho desses anjos caídos, espíritos invisíveis, que incorporam nos religiosos, revelando coisas encobertas, dando muitas provas do seu poder maléfico, é enganar o mundo para o arrastar para o lago de fogo, o fim de toda a rebeldia. Isso acontece porque a humanidade ama mais a criatura do que o Criador, ou seja, passa batido de ouvir essa verdade, e praticar, nem pensar, coloca parente de carne acima de Deus, e não sabe, porque não se interessa e não teme a palavra de Deus, até o usando para encher o ventre. O mundo para essas pessoas é só o que eles conseguem ver, porque não tem cérebro para tocar no além pela palavra de Deus. Por isso são considerados como animais feitos para serem presos e mortos. Acreditam nos demônios porque veem as estrelas dos seus prodígios, mas não acreditam na palavra de Deus porque não conseguem ver o sol da justiça, o qual cega com o seu resplendor. Andam somente por vista, e não por cérebro. Deus não colocaria ninguém num buraco sem saída, ou seja, só é enganado pelos espíritos quem não busca a Deus, mas busca a glória do mundo, o cérebro racional, pelos recursos de figuras de linguagem das Escrituras, tem capacidade de constatar que todos os milagres das Escrituras aconteceram, e que o Apocalipse é certo e lógico. O cérebro racional é esse buraco de saída da morte. Isso significa que a maior prova não são fenômenos sobrenaturais que encantam, que a ciência não explica, mas é o conhecimento da linguagem figurada, que pode dar discernimento desses prodígios que aumentam a fé num poder superior. A chave do discernimento é o dinheiro investido na religião, pois das milhares de interpretações das parábolas bíblicas, só uma é correta, a interpretação que não mistura religião com dinheiro, Jesus com mamon, céu com terra. Mas alguém desavisado pode querer refutar dizendo que Salomão era o homem mais rico da época, mas depois de Cristo a riqueza é esta palavra, a vida eterna. Por isso também Cristo foi zombado e crucificado, porque os idólatras queriam uma religião que dominasse o mundo, e desse fama e poder, o que Jesus veio abolir, não a lei, mas os rituais lucrativos da religião, as construções materiais que fortalecem o inimigo de Deus. Jesus, visto como o principal legislador da lei figurada das interpretações dos rituais, foi determinante para aguçar o ódio dos materialistas que se beneficiavam do materialismo da religião das cerimônias para Israel. Esse é o mesmo ódio que os materialistas religiosos têm no fundo da alma contra esses escritos, o qual vem disfarçado com zombarias e desprezo, forçando a barra para considerar esses escritos como loucura. A lei é o entendimento dos rituais, os quais já não têm mais necessidade. Essas milhares de interpretações fazem parte da sabedoria de Deus para sondar as intenções obscuras do coração de cada um. Os sábios entenderão e serão ridicularizados, mas os tolos se amontoarão na grande parte da zombaria para serem arrastados pelos demônios, como os porcos foram precipitados no fundo do mar pela legião de demônio que saiu do Gadareno. Essa legião de demônio também são suas interpretações lucrativas das Escrituras. Tudo isso descrito acima significa que no juízo final ninguém vai ter desculpa que não teve prova nenhuma para acreditar em Jesus, ou que a Bíblia tinha contradições gritantes para ele aceitar. Na verdade, são aparentes contradições para forçar o raciocínio e interesse no debate do buscador da saída do problema, e vir à tona a superficialidade e loucura dos ateus. Por isso também Jesus disse, se eu não vier e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. João 15:22. Apocalipse 12:4. A sua cauda, do dragão vermelho, levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. 7. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás,
que engana a todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. 12 Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, 7.000 anos. A ordem é ir por todo o mundo e pregar o evangelho, não é ir para uma facção religiosa pregar para esse grupinho o seu próprio evangelho inventado. Prega errado porque levanta a bandeira de uma instituição religiosa, criada por homens, que brigam por espaço e poder. Nossos irmãos são todos do mundo que concordam que a interpretação correta das muitas é que o evangelho não se sustenta com dinheiro. Então a igreja é o mundo todo que concorda, não uma facção com uma placa na testa, alimentando o reino dividido das trevas. A porta para o céu é a palavra, e não uma porta de uma instituição religiosa de cimento e ferro, para dentro da qual só tem rituais inúteis, contrapondo com a divulgação dessa verdade desses escritos, para a qual todos os rituais apontam. Coisas visíveis e invisíveis estão ligadas à carne e ao espírito, sendo a carne coisas visíveis, e o espírito coisas invisíveis. Estar na carne é estar trabalhando a aparência para seduzir ao erro. Frutos da carne não são somente lascívia e fornicação como muitos ensinam, mas é também arrecadar dinheiro para construir templos na ganância de seduzir ao erro. Nesta classe também inclui acordar cedo para trabalhar, fazer comida, levar criança para a escola, ir para a igreja aos finais de semana, casar, ter filhos, e tudo mais de uma vida cotidiana normal. Tudo é abominável a Deus, até caridade material como se fosse um super-homem, porque o seu fim é distância eterna de Deus, por querer o que é exclusivo de Deus, a adoração. Por isso a maldição na terra, são guerras intermináveis que nunca terão fim, se deixar de mão. A única coisa que escapa, que não é pecado, é buscar a Deus fora do materialismo exibicionista religioso. Tudo que é feito somente para ficar aqui neste mundo é pecado. Ou seja, o que é feito somente para ter recompensas materiais, não é feito por fé. Os mortos espirituais quando conquistam algo nesta terra falam de uma glória eterna, mas a sua eternidade é apenas uma lembrança de uma vergonha eterna. A única glória eterna de alguém pode ser esta palavra despertadora de Cristo, porque é eterna. Isso escrito acima significa que os frutos do Espírito são somente anunciar Jesus Cristo de graça nas ruas. Isso prova que a sua busca a Deus pelas respostas da vida no entendimento das Escrituras rendeu frutos da prova da vida eterna depois da morte, a ponto de nunca deixar de falar da vida eterna e do juízo final aos transeuntes. Então, todas as grandes reuniões, com um homem no centro comandando tudo, é muito pior do que o ídolo de pedra do passado, é o homem sendo adorado por Deus. Essas igrejas, buscando fama e poder, apresentando Jesus como se fosse Mamon, unidas em carne e não no espírito, adorando a criatura e rechaçando o Criador, se deliciando nos grupos de amizades e fofocas, estão alimentando cada vez mais o fogo eterno contra todas as intimidações humanas contra Deus. Por causa da idolatria a esse mundo, não consegue entender as Escrituras, confundindo o Deus eterno com um Deus desse século, o príncipe nesse mundo. Aquele que tentou Deus no deserto. Deus não terá ninguém por inocente. A prova é que ao ouvir essa verdade, vão zombar e continuar obstinados no vício da carne, atrás de mais recompensas. Pode ver que nesses lugares os belos são destacados, mas os desfigurados são desprezados. Qualquer demonstração de simpatia é buscando admiração para si próprios. Como que esses lugares podem ser de salvação, se Jesus mandou chamar os pobres, aleijados, cegos e coxos? Enquanto o homem não descobrir o que é amar o mundo, ele não se libertará dele. O mundo não é a vida devassa dos homens, em contraste com a vida religiosa aparente apenas, mas é tudo aparente, o que os olhos podem ver. Observe que na tentação de Cristo o diabo levou o pináculo do templo para mostrar todo o seu reino, inclusive o templo religioso. Isso significa que quem está dominando neste mundo está adorando de joelhos diante de Satã, Mamon, o príncipe, o Deus deste século. E quem é que domina? É quem possui a maior parte do bolo desta terra. Deus é justo. Então, quem não largar a sua religião aparente para anunciar Cristo de graça,
não se converteu, não teve prova e certeza de nada, não passou no teste racional da palavra, por falta de interesse, por idolatria ao visível, por não querer entender a vida eterna. Largar tudo é o batismo que abre os olhos, o mergulho no entendimento da palavra, o resto é engano de Iemanjá. Do batismo do entendimento da palavra nasce um evangelista que evangeliza em todas as ruas livre como um passarinho a cantar, mas do batismo visível nasce o morto pronto para ser enterrado pelo coveiro, pastor, no caixão do templo religioso. O Filho de Deus só depende do conhecimento da palavra para seguir a Jesus Cristo nas ruas, mas o enganado precisa de atrações de instituição religiosa para seguir o mercenário, funcionário, pois o conhecimento de Jesus é desprezado. Conhece mesmo é um mercenário e o segue. O intuito do escrito é fazer a pessoa abandonar o engano do anticristo, para não morrer na rebeldia e ingratidão contra Deus, e não passar a eternidade no lamento, só porque não levou a sério a religião, zombou ou não reconheceu o verdadeiro Cristo, porque amou mais o mundo que a Deus, se enganando que amava a Deus, ou, no caso do ateu, que Deus não existia. As construções religiosas, bem visíveis aos nossos olhos, como um elefante branco, é o talento enterrado pelo servo mau da parábola dos talentos. Este servo mau está ligado aos lavradores maus que mataram o herdeiro para herdar a vinha. Na parábola do dono da vinha, os maus pegam a palavra da vida eterna de Jesus e a investem na terra, enterrando o talento, ficando sem frutos de vida eterna, os quais são os pregadores bons que não dependem de nada físico para seguir em frente no anúncio de Cristo, pastor, templo, grupo, pois já nasceram perfeitos na água da palavra, despertaram para o oculto das figuras da palavra, recebendo a prova de que tudo é lógico que vai acontecer no futuro. Enquanto a pessoa não andar sozinho com suas próprias pernas, anunciando de graça em todo tempo e lugar, não nasceu de novo, se converteu. É o caso dos que se aglomeram na religião, se equivocando que precisa de reunião física protegida por construções humanas. A sua busca por aglomerações de corpos físicos já o denuncia que não quer Deus, mas as criaturas, adorar e ser adorado, sem a necessidade de Deus. Quem realmente quer Deus adora essa palavra e anuncia até o fim da vida, sem querer saber de conhecer este mundo material fora do Evangelho. Uma vez um irmão disse que a brasa fora do fogo se apaga, para defender que tem que ter reuniões em templos, mas a brasa não é o fogo, já quem despertou é fogo, não brasa, para ter que depender de algo terreno fora do corpo. Isso tudo significa que a instituição religiosa é brasa se apagando, mas os pregadores de rua são o fogo dessa palavra que nunca se apaga, são a espada que anda por todos os lados protegendo o caminho da árvore da vida dessa palavra. Obrigado vocês que acompanham o canal, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, que ficam ansiosos por novos conteúdos. Saibam que enquanto estivermos oportunidade nunca deixaremos de postar os conteúdos, as anotações, porque são alimentos eternos. A construção da arca que salva o mundo inteiro, que não pode deixar de ser concluída. Quem tem ouvido eterno que ouça, quem não tem ouvido, vai ouvir, e não vai penetrar. Por falta de meditação, falta de amar a palavra mais que tudo, porque não nasceu de novo, não se converteu, não morreu no batismo. A vocês que têm ouvidos, olhos, pés e mão,